Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus Cristo. Nós vamos dar início então ao nosso culto nessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia desde já no Salmo de número 100. Vou fazer a leitura desse salmo todo, são apenas 5 versículos, para nós darmos início à nossa primeira leitura desse nosso culto. Abra o seu coração, se prostre diante do Senhor, sempre agradecido por tudo que Ele tem feito por nós, pelo cuidado. Nós vamos assim celebrando com júbilo ao Senhor, como diz aí o Salmo 100. Diz assim, verso 1: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é bom, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos nesse momento entoar o hino de número 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Oremos. Pai de amor, somos-te gratos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, porque o Senhor criou todas as coisas, tudo que existe, o Senhor é Deus soberano e comanda sobre tudo e sobre todos. O Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle da existência humana. E nós nos prostramos e nos submetemos humildemente diante de Ti, ó Deus, agradecendo ao Senhor pelo Teu cuidado. Louvamos-te, ó Deus,
Engrandecemos-te, ó Pai, porque Tu és de fato um Deus santo, um Deus poderoso, soberano. Nós o exaltamos acima de tudo e de todos. Tu és o nosso Rei. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, os nossos louvores, que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda fazer mais uma leitura, agora no Salmo de número 103. Eu vou ler apenas os versos de 1 a 5. Salmo número 103, versos de 1 a 5. Diz assim o texto bíblico: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse é um momento de contrição e confissão de pecados. Eu quero convidar você para entoar o hino de número 288. Em seguida eu farei uma oração de confissão de pecados. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, vem em serviço do meu mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, reconciliai-vos já com Deus. Mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu Rei. Mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, reconciliai-vos já com mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem frui a redenção, venho em serviço do meu. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, reconciliai-vos já
Oremos. Santo Deus, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nós somos seres falíveis, carecemos do Senhor, dependemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu perdão. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, que é difícil caminhar, ó Deus, se não for na força do Seu poder. Se o Senhor não nos fortalecer os pés, os braços, o corpo cansado, se o Senhor não nos fortalecer a mente, é difícil caminhar, ó Deus. Carecemos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tudo o que fazemos, ó Pai, que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo que é pecado em nossa vida. Perdoa-nos, Pai, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Perdoa-nos e seremos perdoados. É nessa certeza que nós agradecemos ao Senhor desde já. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos e irmãs, eu quero convidá-los para nós darmos continuidade à nossa exposição na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Esse é um texto muito interessante. Ele diz respeito aos casais, né, aos laços matrimoniais, ao relacionamento entre marido e mulher. E ele é muito importante para que nós tenhamos aqui uma visão do ideal cristão para a família, para o casal, para que a gente consiga andar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu sei que os anos vão se passando, há muitas ideologias, muitos movimentos aí tentando ir contra aquilo que a Escritura diz, tratando a Bíblia como antiquada, mas a palavra de Deus continua viva, continua eficaz e ela continua atual. Ela é a mesma palavra que foi pregada 2000 anos atrás. Ela ainda continua atual nos dias de hoje, falando aos nossos corações e transformando vidas. Por isso é importante olharmos para o que ela diz e a partir dela vivermos a nossa vida. Não olhar para movimentos políticos, movimentos partidários, ideológicos, mas olhar para a palavra de Deus. É ela que guia, é ela que nos instrui para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero convidar você então para juntos lermos esse texto de 1 Pedro 3, de 1 a 7. O meu tema hoje é como desfrutar de um casamento abençoado. Vamos acompanhar a leitura do texto todos juntos. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, ela que nos instrui, ela que nos ajuda no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude agora, Pai, a sermos edificados por ela. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente para entendermos a palavra que é revelada, que é inspirada, para que a gente possa aplicar na nossa vida e assim ser edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, um casamento bem-sucedido, ele é realizado quando ambas as partes, os cônjuges,
creem no Senhor, desfrutam de uma fé viva e verdadeira. Quando há evidências de que os seus relacionamentos estão debaixo da vontade do Senhor. Os problemas matrimoniais são comuns. Não é normal, são comuns. Se resolvidos debaixo de respeito, amor, mútuo, perdão, serão sempre obstáculos a serem vencidos. Se não, só se afundarão cada vez mais, culminando sempre em separação. Por isso que é necessário um relacionamento cristão, entre um homem e uma mulher, haver amor, perdão e serviço, que são os 3 pilares fundamentais que sustentam toda a igreja. Sabemos que alguns ainda sofrem por outros motivos. O marido que não é crente, ou a esposa que não é cristã, por algum motivo, ou a esposa se converteu depois, né, e o marido continuou na sua vida lá ímpia, e a esposa se converte, então tem algumas tensões no casamento, ou aquele famoso namoro missionário que culminou em um casamento, e agora porque uma das partes pensa diferente, não crê, não tem a mesma fé que a da mulher ou que a do marido, então surgem tensões no casamento. Por isso que é importante nós seguirmos sempre o ideal cristão. O ideal cristão é um crente casar com outro crente, um cristão casar com outro cristão. Esse é o ideal bíblico. Isso vai solucionar e vai livrar você de vários problemas no casamento, tá? É o ideal cristão, um princípio bíblico, tá? Muitos irmãos e irmãs que são casados não desfrutam de um companheiro que seja cristão. E os problemas tendem sempre a aparecer, as tensões com relação à sua fé. O que fazer nesses casos específicos para que o nosso casamento seja para a honra e para a glória do Senhor? O que fazer para que o nosso casamento possa refletir o caráter santo de Deus? Meu tema hoje procura esclarecer algumas dúvidas sobre o relacionamento cristão no matrimônio. Portanto, eu quero destacar como desfrutar de um casamento abençoado. Esse é o meu tema, uma pergunta. Pedro finalmente, após tratar aqui da submissão, dos aspectos do relacionamento cristão na sociedade, com as autoridades governamentais, né, com os de fora, com os patrões, com os chefes, agora ele fala do relacionamento cristão no matrimônio. As mulheres cristãs precisam refletir Cristo dentro de seus lares e os maridos também precisam fazer isso, tratando as suas mulheres com dignidade. Nessa passagem, o autor vai enumerar aqui alguns deveres das mulheres e dos maridos, ensinando igualdade entre ambos. Isso que é interessante. Em nenhum momento Pedro deixa implícito que a mulher é inferior ao homem, mas ele enfatiza o papel de cada um dentro do relacionamento matrimonial que foi instituído pelo próprio Deus. Hoje nós vemos movimentos e mais movimentos surgindo aí, feministas, dizendo que a Bíblia é um livro machista, porque ela coloca o homem como um ser superior à mulher, e a Bíblia não fala nada disso. Nós vamos ver através do texto que ambos são iguais diante de Deus. Então, como desfrutar de um casamento abençoado? Pedro vai mostrar para a gente. Primeiro ponto, diz aí dos versos de 1 a 6, a mulher deve obedecer ao marido. A afirmativa aqui é a seguinte: as esposas crentes demonstram submissão sendo submissas. O propósito dessa submissão é ganhar o marido para Cristo através de um testemunho silencioso. Aí você fala, mas espera aí, parece que Pedro está falando para mulheres que são casadas com homens ímpios, pagãos. É exatamente isso. Porque para a mulher que é cristã, que é casada com um marido que é cristão, não tem diálogo, não tem conversa. Ela sabe da necessidade que ela tem de ser obediente ao seu esposo, ao seu marido, como aquele que foi instituído pelo próprio Deus, como o cabeça, o sacerdote da casa, do lar. Mas aqui Pedro, então, se vira para aquelas que vivem uma vida em que ela é cristã e o marido não. Porque para as crentes não tem nem conversa, vocês precisam ser submissas ao marido. Pedro começa dizendo às mulheres para serem submissas a eles, aos maridos. E submissão significa aqui respeitar e olhar para o marido como uma autoridade que foi instituída por Deus sobre o lar. Mas não significa que a mulher seja inferior ao marido. E Pedro deixa claro que não há nenhuma indicação de superioridade entre os cônjuges, mas que a mulher deve se submeter sim ao marido. Fica evidente aqui que ele
demonstrará através, ou ela demonstrará através dessa atitude, o seu respeito pela ordem divina do relacionamento humano. O que há no casamento são funções diferentes. São funções diferentes. E a parte masculina é a mais cobrada no casamento. Por isso é importante nos atermos também às instruções ao homem, que nós vamos ver depois. E ele continua sua exortação dizendo: submissas ao vosso próprio marido, para que se, aqui é uma condição, ele ainda não obedece à palavra, ele está se referindo a um pagão, seja ganho sem palavra alguma por meio do vosso procedimento, ou do procedimento da esposa. Nos primórdios da fé cristã, era muito comum você encontrar um homem que se convertia e junto com ele a casa toda ia junto para Cristo. Todos, os filhos, a esposa, todo mundo se convertia através da conversão do marido, do homem da casa. No entanto, o contrário era diferente. Quando a mulher se convertia, era uma tensão, era uma briga, era algo terrível. Muitas vezes a mulher era chamada de infiel por se recusar a se prostrar diante dos deuses pagãos do seu marido. Ela sofria muito. E Pedro está aconselhando essas mulheres cristãs casadas com homens pagãos a serem submissas aos seus maridos, mesmo sendo perseguidas por conta de sua fé. Seu conselho aqui vai além. Veja que Pedro tem como objetivo principal aqui que a conduta exemplar da mulher, fiel, irrepreensível dela, possa mostrar para o marido dela que esse Cristo é bondoso. Que esse Cristo salva. Através, única e exclusivamente, do testemunho e da conduta da mulher. Por isso que a mulher cristã, que vive num lar cristão, que o marido é crente, é exigido dela o básico. Que ela seja uma mulher respeitosa, de uma conduta íntegra. É isso que é ser obediente. Ser respeitosa. Aprender a ouvir. Tem o seu tempo de falar, mas aprender a ouvir também. Através do testemunho e de sua conduta, ela pode influenciar a vida do marido, as que não são crentes. Influenciar de maneira positiva. Diz o texto, sem palavra alguma. Ele lhes mostra a importância do testemunho cristão e do respeito ao marido, que através da conduta dela poderá chegar ao conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso é importante que as mulheres em suas casas obedeçam e submetam seus maridos. Sejam bons exemplos dentro de casa. Sejam boas mulheres na educação dos filhos. Ajudem os maridos. Com respeito e gratidão se constrói um relacionamento bem fundamentado, concreto e que dura para a vida toda. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. As esposas são convidadas aqui por Pedro, tanto as crentes como as não crentes, a mostrarem obediência, respeito ao marido, para que ele seja sempre grato e feliz diante de Deus. E ao descrente, para que ele veja nela o reflexo de Cristo. As virtudes cristãs, os valores cristãos, que são básicos na vida e no relacionamento a dois. Por favor, bom dia, obrigado, dá licença. É aquele relacionamento onde há perdão, onde há amor recíproco. Pedro utiliza o exemplo aqui das mulheres do Antigo Testamento. Ele diz que elas cultivavam uma beleza interior e obediência. Não quer dizer que elas eram mulheres feias. Mas o que ele está querendo dizer é que a beleza da mulher não deve vir do exterior, mas do interior. E ele ensina que a beleza interna é muito mais importante que a externa. Veja, ele não está proibindo mulheres de se enfeitarem aqui, de colocarem adornos, tá? Isso é bom, tá? Mas as mulheres não devem usar disso para encobrir valores que são muito mais importantes. Hoje há uma valorização da estética. Às vezes a mulher olha para aquela mulher que faz academia e fala, nossa, olha o corpo daquela moça lá, nossa, eu nunca vou chegar. Mas aquela mulher talvez está lá com aquele corpo bonito, por dentro deve ser um lixo. Desrespeitosa, orgulhosa, mal educada. E você precisa valorizar essas coisas que são importantes. Não estou dizendo que a estética não seja importante, mas é necessário olharmos para aquilo que está no interior. A mulher precisa ter um espírito tranquilo e manso.
E por causa dessa tranquilidade, essa qualidade, a mulher cristã pode ser grata aos olhos de Deus. Isso é de grande valor aos olhos de Deus, Pedro está dizendo. Mansidão e tranquilidade vão dar às mulheres aqui plena satisfação, realização em Deus. Ele lança o exemplo estabelecido por Deus no Antigo Testamento, versos 5 e 6. E para não deixar nenhuma dúvida do que ele está falando, ele diz que elas eram santas, pois mantinham um relacionamento espiritual e verdadeiro com Deus, se enfeitando com virtudes interiores e aos olhos de Deus servindo de exemplo para as suas seguidoras, para as mulheres mais novas. Eram mulheres submissas ao marido. E veja, para especificar ainda mais, ele usa o exemplo de Sara, no verso 6. Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. A mulher no período bíblico tinha um costume, tá? E esse costume é respeitoso, é daquela época, é algo do contexto dele, chamar o marido de meu senhor. Para isso, para elas, chamar o marido de meu senhor era uma questão de respeito e era uma atitude honrosa para as mulheres. Claro que hoje isso seria motivo de chacota entre as mulheres. Não é tão comum você chamar o seu marido de meu senhor, mas antes era. Sara fazia o que dentro da sua cultura era permitido e determinado, respeitoso e honrado. E ele diz aqui que ela é a mãe de todas as mulheres cristãs. Por isso que ele diz, vocês são filhas dela. E devem praticar o bem, não temer o mal ou perturbação alguma. E o que isso significa, minhas irmãs? Que as mulheres cristãs devem confiar em Deus sempre, enfrentando as dificuldades, o medo, mesmo diante das ameaças, confiar sempre no Senhor. Deus será a sua proteção diante dos males que puderem lhe acontecer por conta da sua fé. Apenas exerça uma conduta irrepreensível, impecável, uma conduta de respeito. E o Senhor te abençoará. Submissão e respeito ao marido são atitudes honrosas que se esperam daquelas que professam fé no Senhor. Minhas irmãs, como tem sido o seu relacionamento com o seu marido? Como tem sido o seu relacionamento com o seu esposo? Tem sido um relacionamento de submissão, segundo nos ensina as Escrituras Sagradas? Nós precisamos obedecer a Deus e nos submeter à sua vontade a fim de sermos fiéis a Ele. Só assim as coisas começarão a caminhar, o nosso casamento começará a dar certo, a partir do momento que nós aplicarmos esses princípios bíblicos na nossa vida. E para mostrar que não há superioridade aqui do homem, tá? Embora Pedro se refira aos homens aqui apenas com um versículo, vamos ver as implicações sérias ao marido aqui. Tá? Talvez mais sérias que das mulheres. Então, ele diz aqui, né, o meu segundo ponto, o marido deve tratar a esposa com dignidade, o verso 7. Os maridos crentes demonstram submissão sendo sensíveis às suas esposas. E o exemplo de submissão aqui é o de cuidado para com o vaso frágil. Veja o que ele diz aí no verso 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Pedro lembra aqui os maridos que eles igualmente, e quando ele fala essa palavra igualmente, é do mesmo modo que as mulheres devem tratar os maridos também devem tratar as mulheres. Então, tudo que foi dito acima de submissão às mulheres também serve ao marido, igualmente. Eles devem ter consideração pelas esposas. E ele lembra aqui que pelo fato de terem uma posição de liderança no lar, que foi instituída pelo próprio Deus, essa posição não deve ser de maneira nenhuma como a de um ditador. De um homem que está só ali para mandar, senta no sofá, me traz o controle. Me dá o prato de comida. Me dá o copo de água. Me serve lá. Lava o meu pé. Não é assim que funciona, não. Em nenhum momento Pedro está dizendo que essa liderança deve ser exercida como um ditador. Ele deve tomar o exemplo de Cristo, com humildade e misericórdia. O matrimônio é uma posição de dar e receber. E é somente quando uma das posições ali dos cônjuges assume somente o receber que os problemas começam a surgir no casamento. É dar e receber, mas o outro só quer receber. Só quer receber, não ajuda em nada. Peraí, tem alguma coisa errada. A maioria dos problemas que envolvem o casamento é o egoísmo de um ou do outro, da outra parte do cônjuge, do casamento, do casal.
Por isso o termo igualmente aparece aqui. Deve ser recíproco o relacionamento entre ambos. Deve ser recíproco, de igual. A maioria dos casamentos desmoronam porque uma das partes é egoísta. Só pensa nela. Age como um ditador. Ele diz aí, viver a vida comum do lar. No grego é viver juntos com conhecimento. Ou seja, o casal possui necessidades e desejos, mas isso pode ser vencido se eles estiverem dispostos a seguir o ideal cristão que é determinado segundo as Escrituras Sagradas. Por isso que é viver juntos em conhecimento. É o conhecimento que traz sabedoria para a vida. É o conhecimento que vai construindo estruturas saudáveis, um casamento saudável. Por isso ele diz, e tendo consideração para com vossa mulher. O marido tem que entender, e aqui é direto para os homens, é para mim também, que o casamento foi construído sobre a fundação do amor. O homem tem que reconhecer e buscar satisfazer as necessidades da sua esposa. E ele tem que demonstrar isso em amor. E esse amor é aquele mesmo de Jesus que é revelado nas Escrituras, tendo compreensão e respeito. Amor e respeito, como parte mais frágil. E olha que interessante, analisando essa palavra, ou essa expressão como parte mais frágil, o sentido aqui é de fragilidade no sentido físico mesmo. É isso que Pedro está dizendo, as mulheres são mais frágeis no sentido físico. O marido, como parte mais forte, deve dar suporte, suportar os fardos, as dificuldades, protegendo assim a sua esposa, suprindo as necessidades dela, livrando ela do mal. Nesse sentido, o marido deve proteger a esposa como se ela fosse uma pérola preciosa, que precisa ser guardada, que precisa ser cuidada com carinho e com amor. Isso é lindo. Isso é uma coisa muito linda. Mostra o marido como protetor da esposa, não como um ditador, não como alguém que está lá para agredir a esposa verbalmente ou fisicamente, mas é alguém para cuidar de uma pérola muito preciosa que é a mulher, que é a esposa que Deus deu. Isso é maravilhoso. Como você tem tratado a sua esposa? Maridos. O que ela representa para você? Ela é como uma pérola que você cuida, que você guarda, como um tesouro precioso, ou você a despreza sempre? Você a rejeita como se ela não fosse nada? Meus irmãos, os maridos, prestem atenção, isso tem implicações seríssimas para a nossa vida. O propósito de submissão é desfrutar de alguns privilégios espirituais. Ele diz aí, tratai com dignidade, tratar a esposa com respeito. Por quê? Porque ambos desfrutam aí da graça de Deus da vida eterna. Ele diz, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. E aí ele vem com o checkmate. E aqui o objetivo é demonstrado, o propósito, nesse tratamento com dignidade e respeito do marido para com a mulher. É demonstrado aqui. E qual é? Para que não se interrompam as vossas orações. E aqui é uma das implicações mais sérias. Esse é o clímax de tudo que Pedro está falando. Serve tanto para a mulher quanto para o marido. Mas ele está dizendo ao marido aqui, é muito sério isso no casamento. É importante que a gente se entenda isso. Quando o marido não vive com a companheira, com a sua esposa, de acordo com o padrão bíblico, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, com respeito, com dignidade, com reciprocidade, com amor, com perdão, ele com certeza não será capaz de levar uma vida espiritual, uma vida devocional com Deus. A oração não possui eficácia em ambientes como esse. Ambientes em que só o que há é xingamento, palavrão, um cutucando o outro, um falando mal do outro, brigando na frente dos filhos. A oração não possui a sua eficácia em ambientes assim. Isso acontece com a esposa também. Quando a esposa não respeita o marido, não trata ele com dignidade, não obedece, não submete. Não é só para o marido. Irmãos e irmãs, é só a gente olhar para os exemplos de casamento que nós conhecemos, destruídos. Na maioria das vezes, um não respeita o outro. Deus não aceita orações feitas nesse tipo de ambiente.
É preciso haver reconciliação. E as 3 bases fundamentais que sustentam a igreja, que a gente tratou o ano de 2019 todo, que a gente chamou daquele tripé que sustenta a igreja, amor, serviço e perdão, sejam vistos também no casamento. Porque isso é válido para todas as esferas, para todas as atuações, para todas as áreas de serviço da igreja. Amor, serviço e perdão. Amor para poder amar. Compreender. Se entregar um para o outro. Serviço para poder um ajudar o outro. E perdão, amor, e perdão, irmãos, porque sem perdão é impossível construir um relacionamento, um casamento saudável. Se você não sabe perdoar, é melhor você não casar. Você vai fazer da sua vida um inferno. No casamento será necessário aprender a perdoar, a amar, a servir, mas a perdoar também. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, que os maridos e as esposas devem orar juntos, tomando sempre cuidado para que os problemas que aparecerem na vida matrimonial não atrapalhem o relacionamento de vocês com Deus. Não sejam péssimos exemplos para os seus vizinhos, para os seus filhos. Não deixem que esses problemas, essas adversidades que aparecem no matrimônio, que são comuns, não são normais, são comuns. Não deixem que essas adversidades destruam o relacionamento de vocês com Deus. Para que as petições de vocês não sejam interrompidas, mas para que a eficácia da oração tenha livre curso, para que a oração tenha a sua eficácia, o seu poder de nos moldar à vontade do Senhor. Dignidade e respeito, irmãos e irmãs, exercem um papel fundamental no âmbito do casamento. É necessário nós aplicarmos esses princípios. Se você vive uma vida de casado onde só o que há desrespeito, briga, crítica, ofensa, isso vai corroer você e vai culminar numa separação. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a servir. Mulheres, obedeçam os seus maridos. Os maridos tratem as suas mulheres com dignidade e respeito, como uma pérola, como um ouro, como um tesouro precioso que precisa ser guardado e cuidado. Como desfrutar de um casamento abençoado? A mulher precisa ou deve obedecer ao marido. E o marido deve tratar a esposa com dignidade. Que Deus abençoe todos vocês e que o nosso casamento, ou casamento cristão, possa ser também o reflexo do caráter santo de Deus, do Deus que nós servimos. Para que as pessoas, ao olharem para nós, possam glorificar o Deus que nós servimos através dos nossos relacionamentos no trabalho, na escola, com as autoridades, com o patrão, em casa, com a esposa, com os filhos, para que as pessoas ao olharem para nós vejam um exemplo, que nós sejamos modelos e padrões para as pessoas que estão aí fora, para que elas ao olharem para nós possam glorificar o Deus que nós servimos. Amém. Nós vamos fechar os nossos olhos, eu vou fazer mais uma oração. Quero que você pense em tudo isso que foi exposto, leia esse texto mais uma vez, se preciso for. A importância que nós temos de ter um relacionamento saudável. A você que ainda não é casado, já vai estudando esses textos, porque é importante nós já sabermos dessas coisas antes. Assim a gente evita um monte de problemas, um monte de dificuldades. Tá? Então precisamos aprender a aplicar essas verdades na nossa vida. E você que é casado, se está fora do eixo, está fora do padrão bíblico, você precisa consertar. Quero convidar você, a sua esposa que está aí no seu lar, a fechar os seus olhos, a orarem junto comigo nesse momento, pedindo direção do Senhor para a nossa vida matrimonial, para que seja uma vida de bênçãos no Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Em seguida eu impetrarei a bênção. Pai de amor, obrigado por esses momentos. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina sempre. Mais uma vez eu peço ao Senhor, dá-nos o coração para obedecer. Dá-nos um coração igual ao Teu, Jesus. Um coração disposto a obedecer, a ouvir a Tua voz, a colocar em prática esses ensinamentos que são verdades eternas que devem ser aplicadas à nossa vida.
Ajuda-nos, ó Deus, como casais, como homem, como mulheres de Deus, a nos submetermos ao Senhor, à Tua palavra e colocar em prática essas verdades. A importância da mulher obedecer ao marido, ser respeitosa, ter uma conduta íntegra dentro de casa, ser exemplo para as mais novas, para aquelas que querem casar. Abençoa as minhas irmãs, ó Deus, são casadas. Dá a elas força para suportar as dificuldades e as lutas, sustenta, dá força, Senhor, fortalece os braços cansados, os corpos cansados, ó Pai. Fortalece, Senhor. Dá sabedoria, Pai, para dar a resposta certa no momento exato. Abençoa também, da maneira, os maridos, nós, homens. Que o nosso casamento, ó Deus, seja para a glória do Senhor. Que ao olharmos para as nossas esposas, não vejamos, ó Deus, como simples objeto de desejo. Quando a gente quer, a gente usa, depois joga fora. Não. Ajuda-nos a olhar para as nossas esposas como mulheres dignas, como mulheres abençoadas, que merecem todo o respeito, toda a gratidão, ser tratadas com respeito, com honra. Ajuda-nos, Pai, a tratá-las como tesouros, como pérolas preciosas que devem ser guardadas e cuidadas. Assim diz a Sua palavra. E que o nosso casamento, o casamento cristão, Pai, possa refletir o caráter santo do Senhor por esse mundo aí fora. Que as pessoas aí fora, ao olhar para o modelo de casamento dos crentes, possam aprender sobre essa verdade bíblica, sobre essa instituição divina, porque ela reflete o relacionamento de Cristo à igreja. Por isso deve ser motivo de glórias a Deus, e não de ofensas, de desonra, de desrespeito. Ajuda-nos, Pai, a viver no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, sempre para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue sustentando e cuidando de cada um. E em breve, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, estaremos todos juntos, louvando e adorando a Deus aqui na igreja, no templo. Vamos receber a bênção? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.